Nação Celeste! E aí, meu povo, bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Por aqui, já sabe, né? Sempre te atualizando sobre tudo, envolvendo o nosso maior de Minas. Então bora pra capa de mais um conteúdo. Tá aí, Nação Celeste, bora que bora. Eu já peço logo de cara aquela sua ajuda, né? Com um likezão, a meta sempre por aqui, humilde de 400 joinha. Eu conto com a sua ajuda. Fechado? Já hype o nosso vídeo, caso apareça a opção pra você. Me ajuda demais aqui no nosso trabalho. Se inscreva, comente e também compartilha o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, sem enrolação. Bora já projetar um pouquinho do que pode ser esse nosso Cruzeiro a partir de janeiro, né? Acredito eu que teremos muitas novidades na Toca 2, principalmente envolvendo, né, jogadores de base, já que a gente vai ter pelo menos nos 2 primeiros jogos do Mineiro apenas time alternativo. Mescla, né, de jogadores pouquíssimo utilizados, mais jogadores das categorias de base. Só que aí junta, né, com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, aí fica a dúvida, né, do que realmente irá para o Mineiro. Tudo indica, teremos um Sub-17 na Copa São Paulo e um Sub-20 um pouco mais encorpado nesse início de estadual. Mas em cima disso, olha só essa informação, rapaziada, muito interessante, envolvendo um cara que eu e muitos cruzeirenses colocamos aí, digamos, uma esperança gigantesca, né, daqueles que podem vingar. De olho na base, segundo informações do jornalista Thiago Fernandes, Joaquim Pinto tem gostado bastante do jovem de 19 anos, Juan Índio, reserva da equipe sub-20 do Cruzeiro. Segundo informações internas, Joaquim tem gostado muito do que viu do jovem e vê o atleta como potencial para integrar o elenco principal. A situação será debatida internamente e também alinhada com o novo técnico 5 estrelas, no caso o Tite. É um desses jogadores que eu vejo na Nação Celeste. Refino de jogador profissional. Juan Índio é um cara que, eu repito, né, eu acredito que tem um potencial gigantesco aí para num futuro muito longe integrar a equipe principal e bora ver, né, se o seu desenvolvimento vai ser de alguém que pode dar frutos. A gente já viu aí até alguns exemplos recentes, né, jogadores que a gente colocou muita pilha, acabou não vingando. Popó, Marco Antônio, o João Pedro, pô, fez um gol no clássico outro dia, tá sendo negociado com Londrina. Então assim, a gente colocou muitas expectativas em uns, acabaram não vingando, outros a gente já tá vendo frutos aí interessantes, né, rolando para o maior de Minas, no momento em que minha câmera deu aquela boa travada. Próxima info. Com a mudança do calendário para 2026, muita gente questionou a respeito do Cruzeiro na Vitória Cup, Nação Celeste. E a verdade é que, segundo o Emerson Pansieri, na Itatiaia, ele cravou que o planejamento se mantém. O Cruzeiro jogará a Vitória Cup em janeiro, tá? Bora aqui para a matéria. Equipe Celeste participará do torneio de preparação para a temporada pela segunda vez. A matéria diz o seguinte: o Cruzeiro disputará a Vitória Cup novamente em 26. A equipe Celeste fará no dia 20 de janeiro um amistoso de preparação para o brasileiro no estádio Independência. A estreia do time mineiro no torneio nacional acontecerá em 28 ou 29 de janeiro, data que ainda será definida pela CBF, tá? Essa matéria aqui, ó, é de 17/12, no caso ontem, beleza? Seguindo aqui, o adversário do amistoso ainda não foi confirmado. Os comandados pelo técnico recém-contratado Tite enfrentarão ou a América de Cali ou o Sporting Cristal. A América de Cali da Colômbia e o Sporting Cristal você conhece muito bem, ou deveria conhecer muito bem, do Peru. Então, repito, né, para quem imaginou de repente que o Cruzeiro estaria fora da jogada por conta do calendário que agora se apertou, o Cruzeiro jogará a competição. A diferença é que não viajaremos para o Espírito Santo. A preparação e esse jogo amistoso da Vitória Cup vai acontecer em Minas Gerais. Nação Celeste, deixa rapidinho aqui trazer para vocês uma notícia do Samuel Venâncio, na qual ele desmente o jornalista Jorge Nicola, tá? E desmente em quê? Em algo envolvendo o técnico Tite, porque segundo o Jorge Nicola, até trouxe isso no vídeo de ontem, o Tite, ele chega, né, ao Cruzeiro para estar no hall dos 3 técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Ele ganharia, no caso, 2,5 milhões de reais por mês, né? O blog apurou, segundo o Nicola, que o Tite e seus auxiliares
vão custar cerca de 2,5 milhões mensais ao Cruzeiro. Só que o Samuel Venâncio desmentiu essa notícia, tá? Informação aí desmentida pelo Samuca. Segundo o jornalista, o valor que será gasto pelo Cruzeiro com a comissão técnica de Tite é praticamente a mesma que já era gasto com o técnico Leonardo Jardim, ou seja, o custo com a troca de comando não sofreu alterações. Quanto que o Leonardo Jardim ganhava, Gilmar? 1,5 milhões de reais por mês. Até teria um reajuste, o Pedrinho chegou a falar sobre isso, né? Que prometeu um aumento para ele poder ficar, uma renovação de contrato que passaria de 26, mas acabou não se concretizando. Então, na verdade, Nicola desmentido, o gasto que o Cruzeiro vai ter com folha com o Tite vai ser 1 milhão a menos que do que o Nicola mencionou. Então, de 2,5, esquece, tá? Segundo o Samuel Venâncio, será cerca de 1,5 milhões por mês, já com a equipe do Tite incluída. Próxima informação, agora a gente vai entrar aqui no assunto Mercadão da Bola, tem algumas notícias importantes para atualizarmos, tá? Primeiramente, trazer essa notícia aqui do setorista e jornalista, né? Alexander, ele cobre ali o dia a dia do São Paulo, ele traz ali algumas notícias interessantes e dessa vez ele falou sobre um jogador que está na mira do Cruzeiro, abre aspas. Além do Botafogo, tá aqui o Alexander Vieira, o perfil dele, setorista do São Paulo. Além do Botafogo, Internacional e Cruzeiro também demonstram interesse, no caso demonstraram interesse e buscaram informações sobre o volante Pablo Maia do São Paulo. Bora ver, nação. Pablo Maia, né, apesar dos comentários que eu li aqui nessa postagem, é um jogador que eu gosto muito, cara. Acredito que ele teve o seu auge na equipe paulista em 23. Ele é fundamental na conquista da Copa do Brasil do São Paulo. Se eu não estiver maluco, é ele que faz o gol do título. No Morumbi não é ele que faz o gol de falta? Depois vocês me corrijam aí, tá? Mas enfim, de qualquer maneira, ele é importante naquela caminhada ao título da Copa do Brasil contra o Flamengo na final. Não só na Copa do Brasil, mas a temporada 23 dele é muito boa. Aí ele sofre com algumas lesões de 24 pra cá. Joga bem em alguns momentos, em outros não tão bem. E 25 acabou sendo um jogador que mais ficou off do que on, né, para os técnicos que passaram pelo Morumbi. Dito isso, deixou de ser um cara imprescindível. O Pablo Maia era peça fundamental do setor de meio campo do São Paulo. Hoje não dá para dizer isso. E digo até mais, o bonde passou pro Pablo Maia e pro São Paulo, que pensava em vender e ganhar uma grana com o jogador. E ele teve, viu, sondagem de grandes clubes europeus. Hoje não tem mais. Então, assim, cara, é o tipo de jogador que se chegar com uma condição financeira legal, eu não vejo por que não gostar da possibilidade, rapaziada. Botafogo, Inter e Cruzeiro são equipes interessadas, demonstra que o scout desses três times vê valor, tá? E a fonte aqui, tá, rapaziada, o Alexander Vieira é muito confiável. Ele foi, por exemplo, um dos caras que em primeira mão falou do interesse do São Paulo no Dineno, né? E aí depois o Dineno no meio do ano acabou indo pra lá. Então, bora aguardar, ver se o Cruzeiro vai atacar, porque eu imagino que muita especulação vai acontecer de nomes que de verdade o Cruzeiro tem interesse, mas não necessariamente vai rolar proposta. Então a gente tem que dar aquela boa e velha filtrada. Uma outra informação de negociação, essa vem lá da Argentina, dá conta de que o Cruzeiro está interessado no jogador Facundo Colídio, jogador ofensivo da equipe do River Plate, tá? A gente tá falando aqui basicamente, né, de duas fontes diferentes. Uma é o Martin Amestoy, é um jornalista, né, lá do futebol argentino, que fez uma collab aí com um outro jornalista, tá? Ele tá aqui como Fran e aqui embaixo o nome do portal no qual ele trabalha. Basicamente a notícia diz o seguinte, ó: Cruzeiro chegou na carga por Facundo Colídio. Ele fez uma oferta entre 8 e 10 milhões de dólares. O River o rejeitou porque ele não aceita menos de 12. O jogador pode deixar o River. Se a notícia fosse, nação, que o Cruzeiro tem interesse e que o River quer vender por 12 milhões, eu até falaria, pô, rapaziada, bora ficar de olho porque pode
aparecer novidades nos próximos dias. Mas aí veio a informação aqui de que o Cruzeiro já fez uma oferta de entre 8 e 10 bilhões de dólares. Eu tendo a desconfiar porque é uma oferta alta e não vazou nada aqui em BH, né? Principalmente dos principais setoristas do Cruzeiro, como por exemplo o Samuel Venâncio. E tem outro detalhe que eu sempre faço questão de lembrá-los. A maior compra da história do Cruzeiro, ela é de 8 milhões de euros. Que é do Arroio, um jogador de 19 anos. Então assim, quando vem valores desses para um jogador com mais de 22, 23, mais de 24 anos, eu tenho a desconfiar. Mas é meu papel, né? Um jornalista importante da Argentina trouxe informação e eu coloco ela aqui na mesa para vocês, no conteúdo para vocês, e você faz aí, né? Você dá aí aquela boa e velha palpitada do que você acharia, claro, né? Se você conhece o futebol do Facundo Coridio, que chegou a ser titular durante boa parte da temporada com o Gallardo no River Plate. Penúltima informação, Nação Celeste, que vai ser mais uma sugestão. Eu quero sentir um pouquinho qual é o seu grau de segurança com um setor do Cruzeiro que merece atenção, como em qualquer outro clube merece atenção, que é o gol, né? Hoje o Cruzeiro tem um Cássio de titular, a gente termina com o Aragão como segundo jogador da posição e o Otávio terceiro. Dizem inclusive que tem clubes interessados no Otávio, tá? A gente terá em 2026 o Cássio, né, como o goleiro titular. O Matheus, que tá vindo do Flamengo. Matheus hoje ele é o reserva imediato do Rossi. Esse cara tá vindo para ser o reserva imediato do Cássio e Otávio na terceira opção. Mas eu te pergunto, você está confiante, né? Você acha que a diretoria, de uma maneira geral, você acha que ela está segura para uma temporada 26 com esses três goleiros? Dá pra gente imaginar que dá pra segurar a bronca pelo que vem pela frente? Eu digo isso porque muita gente ainda não está seguro com o Cássio no gol do Cruzeiro, muitos cruzeirenses, tá? E aí vem a informação lá do mundo árabe de que o Al Nassr da Arábia Saudita quer vender o Bento na próxima janela de transferências. E o Bento simplesmente está brigando com o Hugo, goleiro do Corinthians, e que pra mim não é melhor do que o Bento. A briga é dos dois para saber qual será o terceiro goleiro da Copa de 2026. Claro, né? A não ser que aconteça ali algum tipo de lesão, algo do tipo, deveremos ter Alisson, Ederson, Bento ou Hugo Souza. Esse goleiro está ficando disponível no mercado, ou no caso, disponível é muito forte, e esse goleiro está sendo colocado no mercado para venda. Não seria o momento do Cruzeiro pensar no futuro? Porque o Cássio vai ser um goleiro para mais quantos anos? O que acontece com o Fábio é exceção. Chegar aos 45 anos jogando esse nível de futebol, o Cássio, o Fábio, ele foi o único jogador. Olha essa informação que eu vou te dar aqui. Em 2025, no Brasileiro, ele foi o único jogador que jogou todos os minutos das 38 rodadas do Fluminense. Não teve nenhum outro jogador de nenhum outro clube, de nenhuma outra posição que jogou todos os minutos dos 38 jogos do Brasileirão. O Fábio foi o único. E jogando muito. É exceção, rapaziada. Não dá pra cravar que o Cássio vai chegar com 43, 44 anos jogando muita bola. Pensando no futuro, não seria uma hora ali de tentar um acordo com o Bento? Ou você pode até sugerir um outro jogador, é que o Bento tá ficando aí disponível para a negociação. O que você acha, Nação Celeste? Você opina? E pra gente poder finalizar o nosso vídeo, informação do jornalista Fábio Sormani, tá? E a notícia envolve o Gabigol e é desse jeito que a gente vai encerrar o nosso vídeo, tá? Segundo o jornalista Fábio Sormani, dispensa aí apresentações, o Santos, né? E aí isso não é uma informação, todos nós sabemos, né? O Santos financeiramente tá muito mal, não tem dinheiro, sabemos disso, né? E por conta disso, não fará loucuras financeiras para pagar o que o Gabigol quer ganhar. Vale lembrar que teve uma proposta feita pelo Santos ao Gabigol, isso foi noticiado por alguns setoristas do Santos, um deles que eu confio demais com o Ademir Quintino. Não só eu confio, mas todo torcedor do Santos gosta muito dele, confia muito nele.
O Ademir Quintino tá pro Santista, como talvez o Samuel Venâncio esteja pro Cruzeirense. Dificilmente o Ademir Quintino vai trazer furada em termos de notícia. O Ademir trouxe nos últimos dias uma proposta de 1,5 milhão pro Gabigol. E segundo, né, essa proposta foi recusada. Então assim, para que a negociação aconteça, uma contraproposta tem que acontecer. E aí é onde vem a notícia do Fábio Sormani de que o Santos não fará loucuras para ter o Gabigol e, no caso, pagar o que o jogador quer ganhar. Portanto, segundo o Fábio Sormani, o Peixe não está mais em negociação pelo jogador. Basicamente, é como se o Santos tivesse batido o martelo. Batemos o martelo, oferecemos o que a gente poderia, não aceitou. Martelo batido, daqui pra diante a gente não consegue seguir mais. E aí, nação, o Gabigol pode acabar virando um grande problema pro Cruzeiro em 2026, né? Porque acredito eu que ele, não recebendo proposta, não fechando com nenhum outro clube, ele permanece no elenco, à disposição do Tite, mas ele estará como no ambiente do Cruzeiro? Porque Samuel Venâncio e Emerson Pancelli disseram que jogadores do Cruzeiro ficaram insatisfeitos com a postura do Gabigol após o jogo contra o Corinthians, quando todo mundo voltou junto para BH e ele voltou sozinho, já saiu do vestiário sem a roupa do clube. Isso pegou muito mal para vários atletas do elenco do Cruzeiro, no vestiário do Cruzeiro. Notícia do Samuel Venâncio e do Emerson Pancelli. Que Gabigol que teremos no ano que vem, caso ele não saia? Ó o B.O. Ó o B.O. Vou te falar o que eu acho que vai acontecer. O Gabigol, acho que ele não fica no Cruzeiro e o Cruzeiro vai ser obrigado a ajudar o Gabigol a sair. O Cruzeiro provavelmente não vai receber R$1. Provavelmente vai conseguir negociar o Gabigol por empréstimo e pagando pelo menos uma milha, viu? Por exemplo, o Santos não ofereceu 1,5 milhão, o Cruzeiro vai lá e coloca mais 1 milhão para ajudar nesses 2,5 milhões, por exemplo. É uma sugestão aqui, exemplo. Complicado, hein? E aí, qual seria a solução pro Gabigol se você fosse a diretoria do Cruzeiro? Opina lá, deixa o like, hype o nosso vídeo. Fique com Deus e até a próxima, nação. Tamo junto.